Graças e paz, irmã. Mais uma vez, é com a graça e com a paz do Senhor Jesus que nós saudamos você, família IBMA. Querida família de Deus, hoje, mais uma vez, neste encontro aqui pela nossa plataforma de culto online, nós nos expressamos na nossa melhor versão, que é a versão de adoradores, pois são os tais que Deus assim procura, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E hoje aqui eu quero convidar você a participar deste momento de adoração, deste momento de gratidão, onde a família IBMA expressa aquilo que carrega de melhor dentro de si, que é a nossa gratidão, que é a nossa sincera devoção em expressarmos ao nosso Deus toda honra, toda glória e todo louvor pelo fato dele ter cuidado de nós durante esses momentos difíceis que nós vivemos na pandemia, no isolamento social. E hoje aqui eu convido você a convidar e a chamar uma bênção especial do Espírito Santo para a sua vida, a fim de que você possa entregar a Deus aquilo que você pode entregar de melhor, que é um culto racional, um culto de gratidão, um culto onde você possa expressar aquilo que você carrega como princípio de um adorador, de uma pessoa que está envolvida com Deus. E que desta forma o Senhor te abençoe, que você possa fluir no rio do Espírito Santo e que a presença de Deus ela seja restauradora na sua vida. Adoremos o nosso Deus em espírito e em verdade nesta hora. Soberano
sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és Senhor, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. A Tua presença é o meu prazer, queremos mais de Ti, Jesus, estar em Tua presença. A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, Meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer.
tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, Senhor. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu e seu prazer. A nossa presença está em Ti, Jesus. A minha presença, a presença dos nossos irmãos, com certeza é Teu, Senhor, ao nosso lado. A Tua presença é o nosso prazer. É ela que nos faz viver, é ela que nos faz sentir alegria e ter esperança. Só Tua graça nos basta e Tua presença é o nosso prazer. Aleluia. Aleluia, que louvor maravilhoso. Nós acabamos de entregar ao nosso Deus. Tenha certeza, Ele recebeu seu cântico, a sua adoração, o seu aplauso, o seu pensamento. Olha, tudo isso chega à presença de Deus como incenso suave à presença dEle. E quando Deus recebe isso, não há outro sentimento, outra ação, segundo o que diz a palavra de Deus, senão liberar mais e mais bênçãos sobre a sua vida. O nosso Deus é o abençoador por excelência. E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso em tantos momentos que o salmista, no Salmo 116, diz assim: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu posso fazer, em outra versão, para retribuir a Deus o tanto, o tudo que Ele tem feito, que Ele está fazendo e que Ele fará por mim? Porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele sempre cuidou de ti, Ele continua cuidando de ti, provendo as tuas necessidades, e Ele continuará fazendo assim, porque Ele é fiel à sua palavra. O que eu darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. O salmista diz que precisa assumir compromissos espirituais e compromissos também comportamentais. Ele precisa ajustar a sua vida espiritual diante de Deus, porque isso é agradável a Deus. Mas ele também precisa ter ações materiais, ter ações relacionais, ter ações comportamentais que agradem a Deus. É uma das maneiras, ou são maneiras de retribuir a Deus por tudo que Ele tem feito, por tantos benefícios, por tantas bênçãos que Ele tem direcionado a nós. E nesse momento dos dízimos e das ofertas, isso se revela de maneira muito especial, porque é um instante em que nós vamos expressar para com Deus contentamento, gratidão, obediência, porque há ordens, há comandos bíblicos que nos direcionam a ofertar, a devolver nossos dízimos e ofertas. Então, quando nós agimos assim, obedecendo, em adoração, com alegria,
mas direcionando também e expressando contentamento. Mas, pastor, contentamento não é a mesma coisa de felicidade? Não. O contentamento é uma expressão de alegria, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando as coisas não estão da forma, da maneira, na dimensão que nós gostaríamos, ainda assim, com o que temos, somos contentes. E quando temos isso no nosso coração, na oportunidade que Deus nos dá, de colaborarmos com a continuidade, com a ampliação, com o crescimento do seu reino, com toda certeza, mais ainda Ele nos abençoa, tenha certeza disso. Talvez você tenha enfrentado ou esteja enfrentando lutas e dificuldades e a sua renda até esteja sofrendo alguns abalos. Olha, colabore com o que você puder, com as suas possibilidades, mas sempre com generosidade. Lembra da viúva pobre? Jesus destacou a pequena oferta dela, mas foi uma oferta pequena de qualidade. Não é a quantidade que importa para Deus, mas sim a qualidade daquilo que você entrega a Ele como expressão de contentamento, de gratidão, de louvor e de adoração. Amém? Que Deus abençoe grandemente você que nos acompanha aí pelas redes sociais, em especial o YouTube e o Facebook, alguns que nos acompanham também pelo Instagram, às vezes no próprio momento do culto, às vezes em outros dias. Você que é membro da IBMA, sempre mande um convite do culto, ou antes, ou mesmo depois, para que outra pessoa, outro casal, outra família possa também ser abençoada em nome de Jesus. Nesse instante eu queria orar por você, e eu queria que você pudesse apresentar diante de Deus a sua vida, os seus propósitos, os seus sonhos. Não deixe de sonhar. Leia o Salmo 138, verso 8, que diz que o Senhor cumprirá os seus propósitos para conosco. Nada vai impedir dos propósitos de Deus se realizarem na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Projete, sonhe, acredite, e Deus, no seu tempo, na sua hora, da sua maneira, fará acontecer. Eu creio nisso, creia também em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, levante o seu braço ao céu. Pai, nós queremos te louvar nesta hora. Primeiramente, te agradecer e te engrandecer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo cumprimento das tuas promessas para com o teu povo. Cada um de nós, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, aqueles que são profissionais liberais, aqueles que são empregados, empregadores, aqueles que são empreendedores, funcionários públicos, aposentados, não importa, meu Deus. A todos tu tens abençoado, a situação de todos tu tens contemplado, e agora nós clamamos a ti por graça, por misericórdia, por bondade. E se houver necessidade de uma ação sobrenatural do Senhor, realiza, meu Pai, liberando bênçãos sem medida, como diz a tua palavra, bênçãos tais, que são até mesmo inclassificáveis, que não conseguem ser explicadas, que não conseguem ser mensuradas, mas que o Senhor tem realizado e continuará realizando nas nossas vidas e também por intermédio das nossas vidas, porque esse povo que nos ouve da Igreja Batista Missionária da Amazônia, esses amigos e irmãos que nos ouvem, meu Pai, ainda que enfrentando lutas, instabilidades, inseguranças, tem reservado um pouco para ajudar outras pessoas, outros irmãos, para ajudar o crescimento, a continuidade da tua obra. Por isso eu peço, abençoa, protege, guarda, derrama sabedoria para administrar os recursos que nos chegarem às mãos, meu Pai, e faz prosperar o teu povo, mesmo em meio a crises, a más notícias, a queda de índices ou a índices contrários que acabam, Pai, de alguma maneira gerando preocupações nas nossas mentes e corações. Que tudo isso seja colocado apenas como informação, mas uma informação não pode se sobrepor à tua vontade, ao teu querer, aos teus planos, aos teus propósitos para as nossas vidas. E é nisso que nós caminharemos, meu Pai, na fé na tua palavra, na fé no teu poder, na fé no teu cuidado, com esperança em quem tu és e na certeza de que o Senhor tem o melhor para nós. Muito obrigado, Senhor. Recebemos as bênçãos que já nos destinastes. Estamos preparados para receber tudo que o Senhor tem para nós. Oramos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus. Você que quer colaborar com a IBMA, aqui embaixo nós temos
as contas do Bradesco, do Banco do Brasil, você que só tem podido fazer pagamentos através da Caixa Econômica ou das casas lotéricas, lá no site você tem acesso ao PagSeguro. Você pode usar o cartão de crédito, cartão de débito, emitir um boleto, ir até a casa lotérica e fazer, então, entregar a sua oferta através do boleto. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos louvar o Senhor ainda com uma canção. Comece a preparar o seu coração para a palavra que Deus reservou para a tua vida, para a minha vida nessa manhã. Você não será a mesma pessoa, creia nisso. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Deus é fiel, querido. Creia nisso. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a ti. Deus é fiel, Deus é fiel. Morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. E tu viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele teu coração. Pois é só dele, somente dele teu coração. Oh, aleluia. Glória a Deus, muito bom estarmos aqui, muito bom podermos compartilhar da palavra do nosso Deus nessa terça-feira, onde o Senhor tem algo reservado para os nossos corações. Que Deus possa, desde já, abençoar a sua vida. Separe aí a sua Bíblia, que nós vamos meditar hoje em algo poderoso da palavra de Deus. Ultimamente, nos últimos dias, o Senhor tem me despertado para algumas reflexões, alguns aspectos da totalidade da nossa vida, alguns aspectos sobre aquilo que o nosso Deus espera de mim, de você, e reservou para as nossas vidas. E eu gostaria de liberar nesta noite esta palavra, de forma que eu e você possamos ser edificados, que possamos sair deste momento de culto, de adoração ao Senhor, com algo precioso da parte de Deus nos nossos corações. E iniciando essa etapa, esse processo,
eu gostaria de fazer uma pergunta para que a gente pudesse pensar a respeito. Será que quando a gente pensa no termo evangélico, quando a gente pensa nessa questão dos cristãos, dos evangélicos, será que a gente pode dizer que ser evangélico ou estar envolvido no meio evangélico é nós termos um sinônimo de excelência? Pesada essa pergunta, né? Forte essa pergunta. Será que quando a gente pensa sobre esse assunto, quando a gente pensa a respeito do meio evangélico, das pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, será que nós podemos ter nessas pessoas, ter nesse grupo, ter nesse movimento, os melhores políticos? Será que quando a gente pensa em evangélico, não? Em evangélico, lá na política, a gente tem evangélicos que se diferenciam, que não são como os outros, nós não temos mais dos mesmos. Será que a gente pode dizer isso? Ou será que a gente tem, no meio do grupo evangélico, será que se a gente fizer uma pesquisa, a gente diz assim, não, as melhores ONGs, as melhores instituições que prestam serviços, que estão atentas às necessidades das pessoas, das comunidades, dos meios, são as ONGs evangélicas. Elas se destacam. Será que a gente pode dizer isso? Será que elas são um exemplo de prestação de serviço? Quando a gente pensa no meio evangélico, será que a gente pode dizer que entre o povo evangélico ou aqueles que se dizem evangélicos, a gente pode encontrar os melhores chefes, os melhores patrões? Você que é empregado, você que trabalha numa empresa, você que trabalha no comércio, você que tem uma chefia, você que é servidor público, se o seu chefe, se o seu patrão, se aquela pessoa que exerce autoridade sobre a sua vida nesse ambiente de trabalho, ele é evangélico, que referência você tem dele? Que exemplo você tem dele? O que ele expressa para você como chefia, como autoridade, como patrão? Você tem nele um exemplo de alguém cristão, alguém verdadeiro, alguém autêntico? Ou será que ele é horrível, ele é pior do que se possa imaginar? Nem parece que se diz evangélico, que se diz cristão. Será que é esse exemplo que você tem? Será que é esse exemplo que você conhece? Será que quando a gente está falando sobre a questão do meio evangélico, das pessoas que se dizem evangélicas, será que nós conseguimos associar a pessoa evangélica, a pessoa cristã, a uma pessoa amorosa? A uma pessoa cheia de graça, de misericórdia, de perdão? Ou não? São perguntas fortes, né? São reflexões fortes. Me permita ir um pouquinho mais além. Me permita ainda trazer outros aspectos um pouquinho mais amplos a respeito disso. Será que quando a gente está falando sobre o meio evangélico e sobre as pessoas que se dizem evangélicas, será que nós temos nesse meio, nessas pessoas, será que nós temos entre as ações desenvolvidas por essas pessoas, por este meio, os melhores exemplos de justiça, os melhores exemplos de economia, os melhores exemplos de modelos econômicos e justos para as pessoas? Será que nós temos isso? Será que nós encontramos isso no meio evangélico? Será que nós encontramos no meio evangélico aquelas pessoas que despontam como inovadoras, com criações inovadoras para a sociedade? Será que nós encontramos isso? Os melhores remédios, a vacina para o coronavírus, será que nós encontramos isso no meio evangélico? Será que é um cristão, é um evangélico, o pesquisador que está lá investigando para achar essa vacina, achar essa cura? Quando a gente pensa a respeito de ser evangélico ou do meio evangélico, a gente encontra então um sinônimo de excelência e um sinônimo de melhores experiências e melhores exemplos em áreas como essas que eu acabei de citar? Eu não sei que resposta você tem em mente, mas dependendo da quantidade de sim ou não para essas perguntas que eu acabei de fazer, nós podemos chegar à conclusão de que algo precisa ser feito a respeito, que nós precisamos entender alguns aspectos do reino de Deus e dos propósitos de Deus para as nossas vidas, que envolvem essas questões, envolve a totalidade do nosso ser. Eu não sei se você sabe, mas parte da influência do pensamento que nós encontramos hoje no meio evangélico se dá uma influência grega, recebida há muitos anos atrás. O pensamento grego que se arraigou principalmente na igreja
católica romana da época, que se estendeu e acabou influenciando o cristianismo, que chega para os nossos dias, acabou gerando no meio do povo evangélico, dos cristãos, uma diferença entre aquilo que é considerado sagrado e aquilo que é considerado profano. Aquilo que é considerado santo e aquilo que é considerado secular. É por isso que você escuta muitas pessoas dizendo: olha, na minha vida secular eu faço isso, isso e isso. Na minha vida secular eu sou profissional disso, disso, daquilo. Na minha vida secular, ou seja, aquilo que eu faço fora da igreja, eu sou assim, 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 assim. Mas aquilo que eu faço para Deus, aquilo que eu faço dentro da igreja, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é característico do pensamento dicotômico. Isso é característico de uma influência e um pensamento grego, que arraigou muitas mentes e muitos contextos cristãos na terra inteira, no mundo todo, espalhado por toda a terra. E aí você pode dizer, qual é o problema disso? Qual é o perigo disso? É que quando a gente acaba dividindo essas coisas, a gente acaba inconscientemente limitando a ação divina nas nossas vidas. E a gente acaba não percebendo que aparentemente as pessoas passam a viver dois estilos de vida. Um estilo de vida vivido dentro da igreja, com as coisas que são consideradas santas e agradáveis a Deus, e um estilo de vida fora da igreja, com características e ações diferentes, como se a ação de Deus não estivesse ali. Vamos a alguns exemplos? Vamos pensar a respeito disso? Talvez seja por isso que a gente percebe que algumas pessoas dentro da igreja conseguem recitar os versículos bíblicos, conseguem chegar no horário nas reuniões, conseguem estar envolvidas nas tarefas no serviço, mas quando elas saem da igreja é um funcionário preguiçoso que não quer fazer nada, é alguém que não estuda e não tira boas notas na sua faculdade, na sua escola, é alguém que não dá exemplo naquilo que está fazendo, chega atrasado nas suas reuniões, não tem uma palavra de confiança, não inspira confiança. E aí a gente acaba vendo aquele discurso onde as pessoas preferem não fazer negócio com quem é evangélico, com quem é cristão, porque é sinônimo de dor de cabeça. Você já deve ter ouvido, ou vivido, ou presenciado algo desse tipo. Muitos calotes dados aí no mercado, na praça, por conta de evangélicos, que usando o nome de Deus, olha, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou pastor, como se isso fosse um lastro de confiança, que tem levado muitas pessoas a desacreditar no povo evangélico, no povo cristão. Mas por que isso? Porque a gente está observando que aquilo que é vivido do lado de fora da igreja, o chamado secular, não está sendo permeado pela espiritualidade que é característica, que é agregada naquilo que é feito dentro da igreja. Isso é típico de um pensamento dicotômico. Isso é típico de um pensamento segregado, separado, onde a pessoa não entende que ele tem uma única vida, que ela tem uma única vida. Você não é duas pessoas, nós não somos duas pessoas. A mesma cabeça e o mesmo corpo que a gente tem vivendo dentro da igreja é a mesma cabeça e o mesmo corpo vivendo fora da igreja. Mas isso não tem sido observado e dado a devida importância. E o resultado é como se a gente estivesse levando dois estilos de vida. Isso é perigoso, queridos. Isso é ruim, queridos. Por conta do testemunho e porque a gente acaba limitando o alcance do agir de Deus, que é poderoso para envolver todas as áreas da nossa vida. O agir de Deus é poderoso para envolver todas as áreas da nossa vida. Quando a gente estiver falando sobre coisas espirituais e sobre o agir do Espírito Santo, a gente não está falando apenas do falar em línguas, a gente não está falando apenas do estender as mãos, do adorar, do cantar, do ler a Bíblia, do círculo de oração, a gente não está falando disso, das vigílias, a gente está falando também daquilo que pode ser feito no dia a dia, do lado de fora da reunião da igreja. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos para que haja um despertamento na minha vida e na sua vida, para que a gente venha ter a dimensão do estilo de vida que o Senhor espera para mim e para você. Uma vida de excelência, uma vida de excelência para a honra e glória do nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 41. Nós vamos ler a partir do verso 38. Gênesis 41. Nesse texto, é uma história bem conhecida,
É uma história que começa alguns capítulos anteriores, que trata da história de José. E você vai ver algo muito interessante acontecendo aqui na vida de José. José no Egito, capítulo 31, leia comigo o verso 38 e o verso 39. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e tão sábio como você. Você percebe que nesses 2 versículos, Faraó, quando libera essa palavra a José, ele revela 2 aspectos interessantes. Talvez eu e você consideremos esses aspectos como algo distinto, mas aqui eles estão sendo relacionados como uma coisa só. Ele fala sobre uma ação divina, ou seja, o Espírito de Deus está na vida desse homem, está na vida de José. E não apenas isso, José é alguém sábio, alguém criterioso, ou seja, uma excelente pessoa, um excelente administrador para assumir aquilo que eu estou precisando. É essa a conclusão que Faraó chega. Mas como foi que José chegou até aqui? Interpretando o sonho de Faraó. Aí alguns cristãos podem até dizer que essa interpretação do sonho foi algo divino, e de fato foi. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver José consultando a Deus e Deus inspirando José a responder ao faraó e a contar ao faraó a revelação do sonho. E de fato foi uma ação divina. Mas o papel que José assume no Egito é um papel de administrador. Ele é a pessoa mais importante do Egito depois do faraó. E me diga, isso não diz respeito a uma vida cotidiana? Isso não diz respeito a um estilo de vida vivido a cada dia? José se tornou o maior administrador da terra do Egito. E ele chegou a esta posição aprendendo e entendendo tudo o que ele precisava fazer ao longo da história da sua vida, do tempo que ele ficou preso no Egito. Você deve lembrar bem nos capítulos anteriores que José foi vendido como escravo. Mas não demorou muito para lá onde ele estava como escravo, ele se despontar como o melhor servo daquela área, daquela casa. E depois que ele foi preso e ficou preso, não demorou muito para que ele fosse o melhor assistente lá do cárcere, lá da prisão. E logo depois ele foi chamado a esta posição. E o que foi reconhecido na vida de José? Que ele era alguém inspirado por Deus, que ele era alguém cheio do Espírito Santo de Deus, mas também que ele era sábio, que ele era criterioso, e ele se tornou o maior governante, o maior administrador da terra do Egito. E o que José fez? Ele criou um modelo econômico que trouxe fartura para o Egito. De fato, com o sonho de Faraó e a interpretação que houve, ele já sabia por que caminho precisava percorrer. Haveriam anos de fome e haveria anos de abundância. E José criou uma estratégia para que durante o tempo de abundância se preparasse para enfrentar o tempo de escassez. Durante o tempo de abundância, foi o período onde José preparou o Egito com celeiros, construindo celeiros, para que armazenasse tudo o que podia ser armazenado da produção da terra, para que pudesse passar o tempo de escassez com provimentos. E não apenas isso foi suficiente para alimentar e para sustentar outras regiões. Mas a gente às vezes imagina que José, quando fez isso, ele começou a dar, como ele atendeu os seus irmãos, que chegaram lá pedindo auxílio, como se ele fosse doador desses recursos. José vendia essas sementes, vendia e acumulava para o Egito. Até que chegou um momento onde a fome ficou muito séria, muito grave. E aí José começou a comprar as terras das pessoas. E permitiu que essas pessoas morassem nessas terras e produzissem nessas terras com os grãos do Egito e tirassem 1/5 da sua produção e devolvessem ao faraó. José foi um excelente administrador. José foi um excelente governante na parte administrativa.
José conseguiu sustentar e alimentar a terra do Egito, servir de referência e provisão para as terras próximas e ser um excelente homem, sábio e inspirado por Deus, porque o espírito de excelência, o Espírito Santo de Deus estava sobre a sua vida, estava agindo sobre a sua vida. Você percebe a diferença sobre ser um cristão, ser um servo do Senhor, entendendo a dimensão e a abrangência da sua vida? E aí você pode dizer, tá, ele foi administrador, ele foi isso. Mas olha outro exemplo muito interessante, que está em Êxodo. Lá em Êxodo, capítulo 35, eu quero ler com você alguns versos, para a gente entender a dimensão e o alcance do Espírito Santo de Deus quando ele age na vida de um servo do Senhor. Êxodo 35, verso 30 a 32 diz o seguinte: Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. E aí eu quero ir com você lá para o verso 35. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo, vermelho e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Olha só que coisa maravilhosa. Quem deu essa capacidade a esses homens? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi derramado e destinado na vida deles para que eles pudessem dar frutos. E os frutos estavam na habilidade que eles tinham para exercer toda boa obra, para exercer todo o projeto, para serem excelentes naquilo que eles faziam. E a excelência naquilo que eles faziam deu-lhes também condições de que outras pessoas fossem ensinadas por eles, devido à capacidade, à habilidade, devido à ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. Oh, aleluia! Você já se imaginou assim? Entendendo que tudo aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, tudo aquilo que Ele fez sobre a sua vida, Ele fez com um propósito, não apenas para que você fosse bom e excelente aos seus próprios olhos, não para que você pudesse dizer assim, isso eu consegui conquistar porque eu me dediquei. Não, o Senhor derramou do seu Espírito sobre a sua vida, para que você fosse excelente, para que você dê testemunho, e em tudo o que você fizer, o nome do Senhor seja glorificado, e não haja diferença entre aquilo que você faz no seu ambiente de trabalho com o culto que você presta a Deus no seu íntimo, no seu secreto ou dentro da igreja. Porque é o mesmo Espírito operando. É o mesmo Deus derramando. E é esse espírito de excelência que o Senhor quer resgatar em você e em mim. É esse mesmo espírito de excelência que Ele quer despertar na minha vida e na sua vida, para que possamos ter um estilo de vida único, que glorifique o nome do Senhor e sejamos vitoriosos em tudo que a gente faz. Não apenas naquilo que acontece dentro da igreja, mas em qualquer parte da nossa vida, em qualquer área que a gente atue. Deus é especialista em toda boa obra. Deus é perfeito e é poderoso. Ele que dá criatividade e capacidade. Você já imaginou se nós tivéssemos os melhores políticos da face da terra cristãos que entendem a dimensão disso? Você já imaginou se os melhores cientistas cristãos tivessem consciência disso? Você já imaginou os melhores inventores tendo consciência disso? Um culto agradável ao Senhor, um culto dedicado a Ele, com o estilo de vida, glorificando a Ele, oferecendo condições de igualdade, de justiça e de acesso às pessoas, de benefício às pessoas. Você já imaginou isso? Ensinando outras pessoas e não guardando para si, como se isso fosse algo precioso que não pudesse ser dividido. Você já imaginou isso? Tem um último texto, Gênesis 26. Gênesis 26. A partir do verso 12.
A gente ouve muito falar de Abraão e de Jacó. Mas quando a gente fala um pouquinho de Isaac, a gente se limita a dizer só sobre a questão dos seus filhos, né? A gente não ouve, não conhece muito, as pessoas não costumam citar muito a história de Isaac. Mas olha só que coisa interessante, em Gênesis 26, do verso 12 ao verso 16, diz o seguinte: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Olha que homem abençoado. O Senhor o abençoou e ele frutificou 100 para 1. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Deus abençoou tanto Isaque, que isso começou a incomodar as pessoas próximas a ele. Dizendo assim: olha, a bênção é tanta que você já é uma ameaça para nós, então a gente vai tampar esse poço aqui e vai te mandar sair daqui. Sabe o que Isaque fez? Isaque não reclamou, Isaque não murmurou, Isaque não ficou abalado com aquilo que aconteceu, como muitos de nós ficaríamos. Sabe o que Isaque fez? Se mudou para uma outra região e abriu mais poço. Era o que ele sabia fazer. Ele foi e abriu mais poço. Sabe qual foi o resultado disso? Ele se tornou uma bênção lá também e frutificou. E se tornou rico e poderoso. E isso começou a incomodar as pessoas também daquela região onde ele estava. Sabe o que essas pessoas fizeram? Expulsaram ele de novo de lá. Fecharam os poços e expulsaram de lá porque estavam se sentindo ameaçados por ele. Sabe o que Isaque fez? Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não ficou esbravejando. Ele mudou. Ele foi para uma região deserta. Nessa região, Isaque: aqui ninguém vai me incomodar. Aqui ninguém vai encher o meu saco. Aqui eu vou poder cuidar de mim. E as pessoas começaram a olhar: ali ele vai dar errado, porque ali não tem nada para ele, ali ele vai dar errado. Mas só que Deus estava com ele. Olha o que diz o verso 24 e o verso 25. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não temas, porque eu estou com você e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Sabe o que aconteceu depois? O Senhor fez brotar água no deserto. O Senhor abençoou Isaque. Isaque foi próspero e frutífero ali naquele lugar onde ele estava. A ponto de Abimeleque olhar e dizer assim mesmo: de fato o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Nos perdoe. Não, nós não queremos ficar chateados contigo, nós não queremos animosidade, nos perdoe, volta a fazer aliança conosco, nós queremos você perto da gente. Você já imaginou isso? A bênção que o Senhor está reservando para as nossas vidas tem causado incômodo às pessoas à nossa volta, e aí a gente é expulso, a gente é marginalizado, a gente é injustiçado. Mas olha o testemunho: não murmurar, não reclamar, mas fazer a nossa parte. O que você é bom para fazer? Continue fazendo. Continue fazendo. O Espírito de excelência do Senhor te constituiu a fazer isso, te inspirou a fazer isso, te tornou quem você é. Adore ao Senhor e continue fazendo. Faça, o Senhor vai te abençoar. Como abençoou a Isaque, a ponto de que as pessoas reconheceram que havia algo diferente na vida dele. Não é possível. Ele cavou aqui, foi próspero. A gente expulsou ele, ele foi para outro lugar, foi próspero. Ele foi para um deserto onde era impossível conquistar ou fazer alguma coisa, e Deus o abençoou. Não é possível, tem algo diferente na vida dele. Era o Senhor o abençoando, era o Espírito de excelência na vida dele. Queridos, existe um Espírito de excelência que precisa ser renovado, ativado, voltar, tomado posse na minha vida e na sua vida.
O Espírito de Deus está sobre a nossa vida. E nós precisamos ser despertados e nos posicionarmos ao assumirmos um espírito de excelência em tudo aquilo que a gente faz. Nós precisamos entender que ser bons e ser melhores naquilo que a gente faz não é arrogância, não é materialismo, não é algo humano, é algo divino. É algo divino porque nós fomos inspirados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus. É algo divino porque em toda boa obra é o nome do Senhor que é glorificado. É divino porque não há separação na nossa vida. E tudo que a gente faz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós fazemos para a glória de Deus. Isso é um culto agradável ao Senhor, é um estilo de vida. Como é que o Espírito Santo de Deus tem se manifestado na sua vida? Eu quero dizer a você que se porventura você tem limitado a percepção da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida apenas nos dons de língua, de profecia, ou nos movimentos dentro da igreja, ou durante os cânticos de louvor, ou aquilo que você tem feito servindo a Deus dentro da igreja, você não tem vivido toda a dimensão do propósito de Deus para a sua vida. Existe um espírito de excelência que precisa ser assumido dentro da sua vida. Sabe quando a gente canta aquelas canções do Espírito Santo e que a gente clama para o agir de Deus na nossa vida? Que você possa cantar essas músicas e invocar o nome do Senhor como nunca antes. Que você possa entender que quando você pede para que o Senhor te revista de poder, Ele está te revestindo de capacidade, de condições de glorificar o seu nome, de testemunhar a respeito dele aonde você estiver. Sabe quando você estiver buscando vitória, estiver buscando conquistas, estiver buscando alguma coisa que você quer alcançar? Entenda que o Senhor quer te colocar naquela posição como uma resposta de um servo de excelência para a glória do Senhor. A palavra de Deus fala que se a gente observar um perito na sua obra, um perito, uma pessoa boa naquilo que faz, ela é colocada nos lugares mais importantes, nos lugares mais altos. Pense nisso. Pense nisso. Sabe quando você ouve da palavra de Deus dizendo assim: o Senhor te constituiu como cabeça e não como cauda. Como o Senhor pode te colocar como cabeça se você não é o melhor exemplo para estar naquele lugar? Se você não é o melhor profissional para estar naquele lugar? Se você não tem capacidade, condições técnicas para estar naquele lugar? Isso não é natural. Isso não é circular. Isso é espiritual. Isso é ação divina, assim como José. Assim como Isaac. Isso é ação divina. Assim como Deus fez com o seu povo, Ele continua fazendo nos nossos dias, na minha vida e na sua vida. E eu queria convidar você nessa hora a cantarmos uma música que trata sobre a ação do Espírito Santo, uma oração, na verdade, feita ao Senhor. Mas eu queria convidar você a cantarmos essa música de uma forma, talvez, como nunca se cantou antes. Com um entendimento e uma dimensão que talvez você nunca imaginou que pudesse cantar. Eu queria te convidar a fazer esta oração em forma de canção, adorando ao Senhor, clamando para que nessa ação do Espírito Santo na sua vida, você alcançasse dimensões mais profundas do agir de Deus em mim e você. Gerando em nós esse espírito de excelência, assumindo esse papel de excelência. A ponto de sairmos deste culto, sairmos desta reunião, diferente da forma como nós chegamos. E irmos para mais um dia amanhã de trabalho, mais um dia amanhã da nossa tarefa, compreendendo a adoração ao Senhor, o culto prestado ao Senhor, a conquista externada, alcançada por meio de um posicionamento de excelência, como uma ação divina de Deus em mim e você. Vamos cantar? Você pode fechar os seus olhos.
Não se envolva com o que está perto de você. Assuma esse momento, separe esse momento, faça sua oração nesse momento. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vem Espírito, faz morada permanente em meu ser. Vem Espírito, sou teu templo preparado para o louvor. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno para tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, para tua glória, Jesus. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno para tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, para tua glória. Oh, oh, para tua glória, para tua glória, para tua glória, Jesus. Oh Senhor, nesta hora nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Reconhecemos, Pai, que precisamos do Senhor e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, através da tua palavra, sermos despertados, Pai.
termos como se algo descortinado na nossa mente, Pai, para que possamos assumir o nosso papel como servos do Senhor de excelência, Pai, que possamos, Senhor Deus, não ser mais dos mesmos, mas sermos o do Senhor, o servo do Senhor, aquele que vive para o Senhor, aquele que presta culto ao Senhor em tudo que faz, Pai, aquele que exerce com excelência toda boa obra, Pai, aquele que tem da parte do Senhor todo o dom e toda a capacidade, não apenas para exercer qualquer tarefa, Senhor Deus, mas também para ensinar a outros, e podermos frutificar, e podermos construir, e podermos conquistar, não para nossa vaidade, não para nós mesmos, mas para o Senhor, para glorificar o Teu nome, para testemunhar a respeito do Senhor, para mostrar toda a dimensão do reino do Senhor, expresso através da Tua igreja. Oh, Pai, que possamos, Deus, sermos edificados através do ensino da Tua palavra a este posicionamento. Que possamos conquistar com este entendimento. Que possamos frutificar com este entendimento. Que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que esse espírito de excelência, Pai, mova inteiramente as nossas vidas, em nome de Jesus. Que não sejamos mais as mesmas pessoas, Pai. Que não sejamos como religiosos, Senhor Deus. Que não sejamos, Senhor Deus, influenciados por pensamento mundano, pensamento grego, Senhor Deus, ou qualquer tipo de coisa que nos distancie da essência do Senhor e dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Para a Tua glória, para a Tua glória, para a Tua glória, Jesus, para a Tua glória, para a Tua glória, para a Tua glória, Jesus. Que bênção, queridos irmãos, família IBMA. Hoje, o nosso momento de culto, de adoração, de palavra foi extraordinária. Quanta coisa Deus derramou neste nosso ambiente de culto online. E hoje aqui eu quero desejar que você tenha uma semana extraordinária, uma semana abundante, onde Deus venha enriquecer você com esta palavra que você recebeu hoje aqui. Hoje eu quero me despedir de você, desejando que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a rica consolação do Espírito Santo sejam cada vez mais presentes na sua vida e na vida dos nossos irmãos espalhados em toda a face da terra. E acredite, logo, logo estaremos juntos, presencialmente na casa do Senhor, na Igreja Batista Missionária da Amazônia. Fique com Deus e que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso
penoso trabalho, alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel. Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistastes na cruz, a tua vontade, o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder, ver o fruto do teu penoso trabalho, alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel.